Bom, o Ibov hoje iniciou aí a semana com viés positivo, sessão marcada hoje também por vencimentos de opções, né? Feriado nos Estados Unidos. Por enquanto aqui, né, na verdade, por enquanto não. A análise do fim de semana já havia mostrado uma grande possibilidade dele voltar a buscar recuperação, né? Tinha uma divergência de baixa, de alta nos 5 minutos, e provavelmente voltaria para cá, para essa região de gap, porque eu tinha mega barra aqui, né, desse último movimento. Então, mais provável que voltasse a buscar essa região, né, a abertura dela. Foi o que ele fez. Entretanto, mostrou exaustão aqui nos níveis de 122.500, deixou o spinning top, e para as próximas horas, né, o caminho para o mini índice é vir aqui buscar essa abertura, que foi esse candle que definitivamente fez esse rompimento aqui do 121. Foi esse candle aqui que deu um impulso ao movimento. Então, tem essa probabilidade de voltar para cá, deixar um fundo mais alto, para voltar nesses níveis, né, e fechar esse gap. Aqui no diário do Rick Nash, a gente vê um doji se formando, né, ou seja, eu ainda não tenho definitivamente o movimento aqui mais forte de venda. A venda, neste caso, já vai perdendo a força com o candle de sexta-feira, né? Apesar desse forte movimento, mostrou exaustão aqui no 120. Então, a probabilidade é voltar para cá, formar um topo duplo e depois sim refazer maior fractal. Essa é a grande possibilidade. E aqui também, numa hora, a gente vê, né, o movimento ainda é fraco, o ADX não confirma aí, né, essa reversão de movimento, não confirma um movimento mais forte aqui de vendas, que eu quero dizer. Por quê? Porque ele vai formando, por enquanto, uma bandeirinha de alta. Eu tenho um pequeno canal aqui também, né, um canal esse que é estreito. E canal estreito a gente sabe que rapidamente, né, facilmente é rompido. Então, o mais provável aqui, né, como ele vai trabalhando nesse canal, deixa eu ver se eu tenho aqui, objetos. O mais provável, né, ele vir buscar aqui, ó, o fundo do canal. Entretanto, né, ele para antes, deixar aqui um fundo mais alto para depois voltar e romper tudo isso aqui, né, fechar gap. Porque a probabilidade é ele continuar, estender movimento, voltar para cá, para o 124. O destaque negativo hoje aqui para o Brasil é Carrefour, né? Porque a gente viu na Europa, as ações do Carrefour, varejista francês, caíram bastante, né? Quase um terço aí dos ganhos, quase 6% já no início de sessão, né? Por conta aí, né, pós-revés envolvendo a aquisição de uma empresa canadense, né? Aliás, o governo francês já havia vetado na última semana, portanto, né, vai pesando também aqui para o Carrefour Brasil. Então, hoje é feriado nos Estados Unidos, o dia aí de Martin Luther King, mercado fechado, e aqui, né, as notícias que vão repercutindo hoje são os dados aí da China, com o PIB para o ano passado, para o último ano, né, isso é referente a 2020, né, fechou o ano mais forte, e houve também o PIB, dados aí do BCBR, né, a prévia do PIB, também referente a novembro, veio acima do esperado, dados positivos, e também o início da vacinação, né, a gente acompanhou ontem a reunião de domingo, né, a Anvisa, ela acabou aprovando aí, por unanimidade, o uso das vacinas da AstraZeneca, da Sinovac, e abriu caminho para esse início aí de imunização no Brasil. Vamos ver como é que vai ficar, né? Porque, pelo menos aqui para a Europa e Estados Unidos, há uma lentidão aí nesse processo da vacinação, né? Está bem abaixo da meta que havia sido estipulada. E olha que começou ano passado, hein? Então, vamos ver, né? O que vai pesando mais para os mercados, apesar daquele novo pacote do Biden, é a questão das vacinas. Por quê? Porque mesmo que haja aí mais ajuda, né, o que vai dar maior abertura
Claro, é o progresso da vacinação, porque não tem como retomar as atividades, né, se não tiver boa parte das pessoas imunizadas. Então, para a China, o PIB cresceu 2,3% para 2020, né, que mostraram os dados para hoje, uma expansão aí de 6,5% para o quarto trimestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior, né, bem acima das previsões. Dados positivos também para o Brasil, né, ficou em 0,59%, crescimento aí da atividade para o mês de novembro, apesar da queda nas vendas do varejo, né, que foram apuradas em dezembro, mas isso a gente já tinha visto aí, né, pelo menos acompanhei já nos noticiários, que o varejo foi bem fraco para dezembro, e a gente tem visto até então movimentação das varejistas aí, das ações, os papéis aí do setor estão bem mais fracos. Então, vamos dar uma olhada lá no gráfico, coisa rápida. Aqui nos setores, né, para o IBOV, a gente tem materiais básicos que voltou a ganhar fôlego aqui, BDRX, né, o estrangeiro, pequena correção, mas os principais setores aqui vão apontando, né, buscando recuperação, como indústrias, small caps, as elétricas aqui, né. Aqui o IBOV de branco, abaixo dele, bem abaixo, a gente ainda tem os fundos imobiliários, que aqui segue sem muita reação, e o setor financeiro. Vamos olhar aqui Carrefour Brasil, né? Carrefour deu um gás aí no dia 13, onde ele veio buscar 21,50 mais uma vez, entretanto, por enquanto também, porque eu tenho uma região de gap aqui de julho do ano passado, então ainda é forte bloqueio para ele, né? Ainda assim, se ele romper isso aqui, o caminho que ele tem para voltar é 22,50, e ainda não tem essa reversão do movimento confirmada. Então, ele está voltando para cá, né? Aqui a abertura foi em gap de baixa. Qual que é a maior probabilidade para Carrefour? É voltar ainda, continuar essa correção até os 19, que é a abertura, praticamente na abertura dessa barra aqui do dia 12, em 18,90. Aqui é que ele pode voltar a buscar recuperação. Então, tem mais esse caminho aqui para recuar. Olha a semana. A semana não tem um inside bar, né? Mas esses níveis aqui, logo acima, ainda são forte resistência, né? Por enquanto, aqui na região dos R$20, está formando um inside bar agora, inside bar para reverter movimento. Deixa eu ver aqui no RICNASH, né? Olha, por enquanto o movimento é fraco, mas ainda não tem confirmação de reversão e o OBV também mostra ainda muita fraqueza. Então, aqui pelo diário, a tendência, por enquanto, é ele continuar. Ele está batendo aqui nos R$20, mas provavelmente, né, ele vai continuar esse movimento aqui, ó, até a abertura dessa barra, pelo menos em 18,90. Ou seja, pode fazer um falso rompimento aqui dos 19, que é o principal suporte. O número inteiro é o principal suporte aqui para Carrefour. É isso aqui. Por quê? Tem uma forte região de suporte aqui, ó. E ele pode começar a reagir, voltar a reagir daqui para buscar quem? R$20 mais uma vez. Carrefour agora segue em 1,82 de queda. Bom, com esse início de vacinação, o índice vem avançando aí pelo setor das companhias aéreas, né? Por enquanto, só por questão de notícia, né? Isso abre espaço para o maior otimismo dos investidores, né? Mas hoje o movimento segue mais limitado aí pelo feriado nos Estados Unidos. A gente vê volatilidade no índice, mas é pelo vencimento aí das opções sobre ações. Por enquanto, né, é só por notícia, porque o setor ainda segue bastante pressionado, né? Também aqui na Europa, que eu mostrei mais cedo. Foi o setor que pesou bastante aí para o FTSE. Por quê? Por conta aí do Reino Unido, né? Com as restrições aí de quem chega de viagem.
tem que apresentar teste de Covid negativo, tem que ficar 10 dias em casa, com quarentena. Então, vamos olhar aqui, né? Azul. Bom, azul aqui, o último teste, né, o último fundo que ela fez, por enquanto, né, ainda não tem nada confirmado, foi aqui a região de 35,70, ou seja, não rompeu R$36. Então, ela está voltando para os 40, né, abriu com gap de baixa, entretanto, logo após com gap de alta. R$40, principal resistência, porque eu tenho retração aqui do 61,8. Tá vendo aqui? De todo esse movimento. Ela aqui está tentando fazer um pivô de alta, mas né, só vai confirmar se romper os R$40. Aqui numa hora, o que ela vem fazer? Ela vem buscar fechamento da sexta-feira, ela vem buscar 37,50. Ela vem para fechar gap, porque logo a seguir ela deixou um falso pin-bar. Então tem tudo para vir para cá, né, nesses níveis aqui. 37,50 vem fechar gap, provavelmente. Então, aqui, por enquanto, o que eu consigo ver é o início de um triângulo ascendente aqui. Portanto, né? Portanto, ela tem mais uma flutuação para fazer aqui antes de voltar. Se romper, ela confirma também esse pivô de alta, porque vai romper, né, o vértice aqui, e tem esse movimento para refazer, pelo menos, né, voltar aqui a buscar os R$44. Na semana, também a mesma situação, a gente vê que começa um triângulo ascendente se formando, apesar de que eu tenho um movimento mais fraco pelo histograma, né, mas né, o OBV ainda continua dando força aí ao movimento. Ele rompendo esses 40, pelo menos até 44, 44 é a próxima resistência, né, vem buscar 44 mais uma vez. Se ele romper esses 44, se azul romper, tem o caminho livre até a retração de 809, né, região de gap, então é nível de forte resistência. Tem os fundos aqui, as sombras dos candles, né, de 2019, de setembro. Então, tem caminho livre até 49. Por enquanto, aqui também vai se formando uma estrela cadente, pelo menos até essa região de 37, que tem azul, tem para voltar. Gol. A Gol, a mesma situação, só que a Gol está um pouco mais fraca, porque estão vendo que ela nem chegou a testar aqui a retração, né? A principal resistência aqui em 25,50. A mesma situação, ela está vindo fechar gap e buscar fecho de sexta-feira. Eu tracei o FIBO aqui numa hora também, né? Então ela já chegou numa zona importante, que é quem? 61,8. Portanto, nem chegou a testar 25. Já parou aqui em 24,50. Também deixou falso pin-bar, portanto, né, já foi o limite aqui de movimento para ela. Agora, né, já vai devolvendo os ganhos aí de abertura, que começou com 4,34, agora 2,46. Então, aqui, o FIBO que eu tracei desse pequeno movimento, aqui desse último, né, ela ainda vai se segurando em 23, que é uma retração de 38,2. Mas do movimento mais amplo aqui, do FIBO aqui maior, ela está nos 50%. E aqui eu tenho um pequeno triângulo se formando, um triângulo simétrico. Mas olhem bem aqui o vão que ela tem para voltar a preencher no gráfico. Né? Tem grande possibilidade dela continuar essa correção, de ser um triângulo aqui de continuação e ela voltar para 18,50. Eu ainda não tenho nada confirmado, né? Essa continuação aqui pelo OBV, pelo MACD de histograma principalmente, apesar dos fundos mais altos. Aqui, se ela romper 25,50, né, que ela também praticamente aqui vai deixando um fundo duplo, porque eu também tenho a região de gap, né, por isso já vai entrando sombra, rejeição aqui. Se ela romper isso aqui, refaz esse movimento, ou seja, ela volta a buscar as últimas máximas em 28. Olha a semana. Tá vendo que ela ainda tem um caminho aqui de correção para refazer?
voltar para a região pelo menos de R$ 20, ó, que a média segue flat, antes de continuar. E, por enquanto, ela volta para cá, né? Vem buscar fechamento 23,50. Mas se ela não romper os 25, essas últimas máximas aqui, 25,50, o caminho para ela é para cá, né? Pelo menos aqui em 18,50. Ou seja, pode parar um pouco antes, porque eu tenho a região de gap, né? Pode ficar aqui em R$ 20. Tem toda essa probabilidade aqui de continuar, ser uma figura de continuação. Aliás, a azul, deixa eu voltar aqui. A azul tem um grande vazio no gráfico também, mas a azul só vai me dar essa correção maior se ela romper o nível aqui de 34, a mínima aqui de 21 de dezembro. Aí, em vez de um pivô de alta com esse último fundo, eu tenho um pivô de baixa aqui com a máxima do dia 4, né, se ela romper esses R$ 34. Se não, por enquanto, vai me dando maior probabilidade dela voltar para essas últimas máximas. Vamos ver, né? Agora a Gol está mais fraca, um pouco mais fraca. Aqui só se ela romper 34. E a Gol, né, tem maior probabilidade porque a sombra daquele candle ali. Entretanto, essa região de 23, né, tem uma estrela cadente, essa região de 23 aqui é o nível de 38,2 dessa última perna desse tipo fractal aqui que eu mostrei, né? Estava traçado aqui, por quê? Só para não confundir muito, né? Vamos olhar só para esse último fractal aqui, que ela estendeu o movimento até 29. Ela está no nível de 38,2. Então, isso aqui, né, ela só vai preencher esse vazio se ela romper 23 também, né? 22,80. Antes disso, não. Mas, né, tá mostrando muita fraqueza aqui. Vamos aguardar, a gente precisa aguardar rompimento, né? Para ambos os papéis Gol e Azul, precisa aguardar, pelo menos por enquanto, nesse movimento aqui, numa hora, provável que ela volte para cá a buscar o fechamento de sexta. Ó, estão vendo? Já entrou a primeira, veio buscar 24. O que ela faz? Faz o zigue-zague. Volta para 24,50 mais uma vez, depois se enterra. Azul, a mesma coisa. Bom, e olhando, né, azul e Gol, vamos olhar CVCB3. CVCB3, a mesma movimentação. Também parece aqui formar um pivô de alta, um triângulo ascendente, uma estrela cadente vai se formando, né, provavelmente ela vem buscar R$ 20, né, pode parar aqui, ó, deixou o falso pimbar, deixou a estrela cadente, veio buscar a retração de 61,8 aqui, bem provável que ela venha buscar esses níveis mais baixos antes de avançar. A principal resistência dela é aqui em R$ 22. O último teste foi dia 14 de dezembro. Desde então, mostrou mais uma vez aqui a rejeição. O teste anterior foi em 21 de julho, ela só conseguiu voltar para cá em dezembro, né, em 14 de dezembro. Isso aqui sendo um pivô de alta e ela rompendo os 21, confirmando o rompimento de 21, o limite para ela ainda fica aqui nos 22, que é forte resistência. Portanto, não é isso. Aqui no diário, o meu fibo começa aqui, né? Na verdade, neste candle. E aonde? Por que está entrando rejeição? Porque eu tenho nível de 61,8 também, né, dessa primeira perna aqui de correção.
Portanto, né, se ela não confirmar rompimento aqui, de 21, ela ainda tem o limite aqui dessas últimas máximas, fica aqui nesses níveis. Se ela não confirmar rompimento disso, ela volta para cá. Volta para cá para 18,50. Rompendo 18,50, ela ainda tem caminho até 16. Aqui tem um fundo mais alto, os fundos mais altos aqui pelo MACD, mas ainda não tem confirmação aqui de reversão. E na semana, também muita indecisão aqui em R$22. Ela também já havia deixado um pivô de baixo, um pivô de alta aqui no 3 de novembro, só que ainda não foi confirmado. Por quê? Enquanto ela não sair daqui, dessa região de 22, porque eu também tenho região de gap, ela está bastante bloqueada aqui. Ela não segue movimento, né? Ela não segue recuperação. No semanal também a gente consegue ver um triângulo ascendente se formando. Vamos ver aqui, né? Portanto, ó, bem mais provável que ela faça mais uma flutuação e voltar para esses níveis mais baixos, no 16, antes de tentar romper isso aqui. Ela tem caminho, né, quando sair disso aqui, ela tem caminho até 36. Estão vendo que a média segue flat já há bastante tempo? Está esperando que o preço retorne para cá, para esses níveis, né, em R$36. Por enquanto, né, não se animar muito, porque isso é movimentação aí por conta das notícias. O setor não tem fundamento para isso, não tem força para isso. É bem o contrário, né? HPV3 também segue em alta, porque primeiro suporte 17, primeiro nível de suporte, está voltando a buscar recuperação. A última máxima de HPV3 foi 18,48. Então, agora, o que ela pode fazer? Ela pode continuar movimento e buscar 19, renovar a máxima, antes de voltar a entrar correção. Isso que a gente vê também pela 1 hora. Ela vai se estabilizando em 17, então mostra força de movimento, e na semana também. Então, ela pode renovar a máxima ainda em R$19, antes de entrar maior correção. Até abriu com um gap aqui de alta. E tem grande chance de renovar a máxima agora em 5,26. Tendo pano de fundo aí, recomendações de compra de Redditor, né? Entre os fatores aí, as perspectivas de consolidação no setor. A Notre Dame Intermédica também, né, GNDI. Um movimento menor. Ela, por enquanto, vai encontrando forte resistência em R$100 aqui. Como já vai mostrando indecisão, mostrou exaustão aqui, logo após a abertura. Então, o que ela pode fazer? Ela pode ir buscar fechamento de sexta antes de seguir. A última máxima dela foi em 103,04. Como ela já veio buscar os R$103, provavelmente ela também vai renovar a máxima. Onde que ela vai buscar? 103,50 agora. Pode buscar 103,50 ou se aproximar. Renova a máxima. E aí depois é que começa a entrar um movimento maior de correção. Também abriu com gap de alta. Sexta-feira, né, fechou em 1,40, mas deixou engolfo de alta aqui. Na verdade, engolfo não, né? Fez um piercing line. Piercing line esse que me leva até onde? Até 101,75. Vamos ver se ela vai
se ela vai continuar ou se ela para nas últimas máximas aqui. Pelo menos, né, aqui os indicadores mostram força e, né, a probabilidade é que ela continue avançando, porque apesar da sombra do candle, a tendência para ela é continuar, porque o movimento é forte. Aqui a semana do dia 4, né, do início aí do ano, um grande engolfo de alta. Então, ainda tem mais um nível para fazer, né? 100% dele dá 119. Portanto, antes de entrar essa correção mais significativa, provavelmente ela vai renovar essa máxima. O próximo nível fica em R$ 103,50. O movimento ainda é de força. Agora ela segue em 3,87. Coisa errada aqui. Agora que ela vem a testar aqui fechamento, né? Antes foi um pequeno gap de alta. Antes de avançar, de voltar a romper esses R$100, se romper. Ver se ela vai voltar daqui, se ela continua. Pelo menos, né? O que me indica aqui de movimentação de OBV/MEC de histograma é continuação. São dois papéis aí que continuam com bastante força. Vamos lá ver os bancos. Isso aqui, a HPV3, ela anteriormente já tinha feito a oferta para comprar a Intermédica. Portanto, está subindo mais também. Itaú com um pequeno movimento, agora em 0,54. Um sidebar para continuar, né, a correção. Vamos ver se ele vai romper aqui a região de 31, né? Porque ainda tem um suporte aqui desses últimos fundos. Na sexta-feira também mostrou exaustão. Então, o que ele pode fazer? Se não romper 31, provavelmente vem buscar aqui, voltar aqui para 32,50 mais uma vez, antes de vir testar os 30. Tem esse zigue-zague aqui para fazer. Vou ver aqui se sai de bar. 32,50 no máximo. Já tem muita rejeição aqui nesses níveis acima. Vamos ver a semana. Também um sidebar. Eu também tenho suporte, região de suporte aqui em 31. Por quê? Porque da sombra aqui deste candle, da semana do dia 4, primeira semana do ano. Então, já é também região de suporte, já funciona naturalmente como uma região de suporte. Mas segue mais fraco. Ainda não tem reversão de movimento, mas vai se encaminhando para isso. BBDC também, né, já fez praticamente aqui a recuperação. Se a gente pegar desse último movimento aqui, já fez os 50%, já bateu aqui nos 50%, começa a voltar. Por enquanto eu tenho aqui em 27,50 uma Morningstar se formando. Tudo depende do rompimento, né, da região de fechamento de sexta-feira. E praticamente ele tem caminho até esse último fundo aqui, né, 25,50. Se romper esse último fundo, o caminho para BBDC 4 é 24, que é uma região de forte suporte, é uma região, um suporte importante aqui para ele. Ainda tem todo esse vazio também para voltar a preencher, e olhando aqui MACD de histograma e OBV, né, também vai se encaminhando para confirmar essa continuação aqui da correção. Também tem um triângulo simétrico, que eu mostrei no início da semana, aliás, no fim de semana, né? BBDC agora em 0,93.
O BPAC 11 que segue com maior movimentação hoje, ó, 5,93. Tem no horizonte aí a precificação de oferta primária para quinta-feira, por isso, por enquanto, por conta das notícias também vai avançando. Já abriu aqui com gap de alta. Agora, né, vai descaracterizando o movimento anterior aqui, com um spinning top. Já começa a primeira perna aqui de correção. Primeira perna de correção até 92. Já vai, praticamente um BR-180 vai se formando aqui. Então, vem para corrige até 92, depois volta para cá. Por quê? Provável que ele ainda venha testar 95. Ele chegou aqui em 94,50, entrou a primeira rejeição. Provável ele venha testar 95, que é o quê? É a abertura dessa barra, praticamente, que iniciou essa primeira correção. Então, ainda tem mais um pouco aqui para se recuperar. Na semana, né, BPAC 11, na primeira semana de janeiro, deixou aqui o falso pin-bar, só que a sombra do candle, como eu falei anteriormente, já funciona naturalmente como suporte. Então, ele vai se segurando aqui em R$ 87,00. Na última semana, fechou mais fraco, mas ainda assim conseguiu reverter, porque voltou a romper aqui 86 e está seguindo para mais um teste das últimas máximas, que é 95. Aqui em 95, se ele não romper, porque o movimento, apesar de ter continuado, é fraco, ele vem refazer todo esse movimento aqui. Ele volta para a região de 79. Vendo também a pequena divergência que eu tenho. Olha, no mês, o que eu tenho? Eu tenho um Hangman. Provável que ele volte para esses níveis mais baixos. Né? Também tenho divergência aqui no mensal. Portanto, se não romper 95, é bem provável que volte para cá. Então, segue aqui com a maior movimentação dos bancos, 5,94. Banco do Brasil, olha, ainda não conseguiu o repique, apesar de ter mostrado exaustão, está voltando a perder a força, em 0,36, gira alta aqui. Se Banco do Brasil romper essa região de 36, porque provavelmente vai, essa região aqui de fechamento também, deixou aqui o falso pin-bar na hora anterior, e essa, né, que abriu agora, ainda está com pouca força, vamos ver se ele vai romper. Rompendo 36, tem esse caminho aqui para refazer até 34. Primeiro nível de suporte coincide com as máximas aqui do início de novembro. Mas ele tem todo esse vazio aqui no gráfico, né, para voltar a preencher, como também mostrei na última semana. Então, tem todo esse fractal aqui para refazer. Mas ele ainda tem, né, no movimento mais amplo, Banco do Brasil tem retorno até o 32 para vir de encontro à média. Né? Olha a semana. A semana vai se estabilizando aqui nesses 35, né? Na verdade, R$36, porque vem a média de 200 aqui. Por isso, né, preciso aí de confirmação. Provavelmente ele ainda vai buscar repique aqui em 38, antes de maior movimentação aqui. Porque é a primeira perna, praticamente. Como eu já tenho uma mega barra aqui no dia 13, foi onde começou aqui o início do rompimento de 38 mais uma vez, tem grande possibilidade de voltar para cá ainda. Para esses níveis, buscar repique, depois sim, maior correção.
Então, mas ele se não se segurar aqui no fechamento de sexta-feira, né, ainda cai mais um pouco. Vai estender mais esse movimento antes de começar a buscar recuperação. Materiais básicos, que a gente viu ali no gráfico, né, dos setores, vai buscando recuperação, né, porque Vale, por enquanto 93,50, vai formando um inside bar, mostrou uma pequena exaustão também, né, que ela tem aqui a região do gap. Portanto, este inside bar, como está numa zona forte de suporte, é para começar a buscar recuperação aí nos próximos dias. Para onde que ela pode voltar? Para R$100. Agora segue em 1,10. Petro, né, também começou em alta, apesar da queda aí do preço do petróleo, portanto já vai devolvendo os ganhos aí de abertura, vem se caminhando para fechar esse gap, testar fechamento da sexta. Aqui, Petrobras ainda estende movimento na região de 27 aqui, que é, por enquanto, o principal suporte que ele vai se segurando nesses níveis. Ainda está longe aqui de uma reversão, apesar do histograma estar mais fraco, e aqui mais cedo ele formou aqui praticamente o Dark Cloud, desconfigurando, né, a abertura aqui em alta. Então, segue aqui para o fechamento de sexta. Mas, né, eu tenho aqui um sidebar para continuar essa movimentação de correção, primeira perna aqui, e pode voltar para essa região de gap, claro, voltar aqui para 27, maior probabilidade por enquanto. Olha a semana, estão vendo? Pelo semanal também, né? Ainda tem uma extensão aqui maior de movimento, antes de vir buscar recuperação, que também não tem reversão, né? E no mês a gente já consegue ver que uma estrela cadente formando. Tem correção maior para a Petrobras, né? Também tem um grande vazio no gráfico aqui para voltar a preencher. E Petrobras, né, vai apresentar correção maior no dia que romper esse último fundo aqui dos 26,50. Aí volta para cá, para 24. Mas por enquanto, estende mais um pouco aqui esse movimento de correção e agora segue em 0,71. A Vale, né, também segue em 1,10 com os futuros aí do minério de ferro na China, né, já em máximas hoje de 4 semanas, meio aos fortes dados da China também, né, e ajuda a voltar o foco dos investidores aí, a perspectiva de demanda. A gente viu também, né, que o setor aqui de materiais básicos começa a buscar recuperação, portanto, os papéis dão uma pausa no movimento mais fraco. CSNA também, porque voltou para uma região, né, que é o primeiro nível de suporte, 34, então também vai formando um inside bar, tem esse movimento aqui para refazer até 38 mais uma vez. Pequeno gap de alta, né, sem muita força aqui na abertura. Mas aqui, né, ela está aqui, o CSNA está aqui em 35. Só que qual que é a maior probabilidade? Ela voltar para cá para o fechamento. E aqui sim começar a buscar recuperação para começar, né, refazer um movimento maior. Então, pelo diário, né, este inside bar leva os preços mais uma vez aos níveis de 38. 38,40. Se não romper as últimas máximas, né, já em 39,50, se não renovar, volta para cá e rompe esse nível, né? Também tem um grande vão aqui para voltar a preencher. Bom, Embraer, que eu mostrei já na última semana, Embraer, né, como eu havia dito, o máximo era R$10.
gente está vendo aí as companhias aéreas e tudo mais, né? E agora, para onde que ela volta? Né? Hoje, vai formando um engolfo de baixa. Para onde que a Embraer volta? Volta aqui, né, para a abertura dessa barra, porque foi essa barra que iniciou a movimentação aqui, né, rompimento de R$9, aliás, rompimento aqui dos 8,50, continuação aqui, rompimento do triângulo, da figura de continuação, e ela está limitada, por enquanto, a esses R$10, né, até já havia comentado aí na última análise, onde eu mostro lá, tem um vídeo, né, dos setores, setor de indústria e materiais básicos, e eu mostro lá movimentação de Embraer igual, aqui ela ficava no máximo em R$10, por enquanto é a principal resistência para ela. Na semana, né, a última fechou em 8, mais de 8% aqui de alta, 8,06. Portanto, né, após forte movimentação, é comum, né, um candle de menor amplitude. Vamos ver, né, que a semana também está só começando, quem sabe ela não consegue romper isso aqui. Por quê? Aqui em Embraer tem um pequeno problema, né? Não basta romper R$10. Ela ainda está sufocada também nesse próximo intervalo. Ela só consegue, né, se libertar mais, prosseguir com o movimento, e a gente vê a média flat aqui em 16,50, só quando ela romper R$12. Por enquanto, não. Ela vai ficar retida aqui nesses níveis. E também não tem confirmação aqui pelo MACD histograma. Portanto, gente, agora, né, ela tem essa correção aqui para voltar a fazer. Voltar para cá, para a abertura dessa barra, pelo menos, né, 8,50 mais uma vez. Não é isso. Voltar para cá. E aqui em 8,50 pode voltar a reagir. A média, a gente vê, ó, segue flat aqui em R$8. Quem sabe ela volta para cá também, né? Porque quando a média segue flat, é um indicativo de que o preço vai voltar para aquele nível. Está esperando que volte a testar esses níveis aqui. E aqui, a gente vê qual vai ser a reação dela. Né? Já fechou o gap também. O gap também não foi muito grande. E se ela não se segurar no fechamento da sexta-feira, vem refazer esse fractal aqui até os R$9 pelo menos. Até os R$9 é bem provável que ela volte, né, como primeira perna de recuperação, de correção, R$9. Em R$9, né, como eu sempre mostro, busca repique. Vai buscar repique aonde? Voltar a se aproximar de 10. E aí depois sim, bem maior movimento. O Embraer segue agora em 0,32 de queda. Vamos dar uma olhada nas varejistas. BVAR. BVAR já está buscando recuperação aqui. Por enquanto, né, em R$15. Foi o que ela fez aqui na abertura. Vai formando aqui um engolfo de alta, né, tem um bull 180 se formando, mas ela só vai continuar a recuperação se romper os R$15. Agora, para as próximas horas, mais um teste do fechamento antes de voltar para cá, é o mais provável. E ela vai se estabilizando aqui em 14,50. Por quê? Por que eu não vejo tanta potencial de movimento ainda? Porque, apesar aqui desses fundos mais altos, né, do MACD histograma, olha aqui as médias, né? Indicam continuação, assim como o BV, ó, catando petróleo, né, como costumo falar. Ela ainda tem um pedaço mais para continuar. E aonde que é esse pedaço? Onde é a continuação? 13,50. Isso eu já venho, né, falando há bastante tempo. Olha aqui confirmando. Então, né, ela já deixou, aliás, a abertura dela foi um falso pin-bar, ou seja, ela não ia muito longe do que R$15, foi o que ela fez. Deixou aqui, né, um spinning top, inside bar,
E agora a tendência é continuar. Voltar aqui para o fechamento de sexta, aqui em 14,58. Se ela romper esses 14,50, vem para o número inteiro em R$14. E ali sim, né, renovando o mínimo, ela pode buscar a primeira perna de recuperação. Mas a primeira resistência está aqui, né, nos 15. E por enquanto, o que a gente vê aqui é que ela não vai muito longe. Primeira recuperação dela, primeiro potencial movimento aqui, é até a região de 16. Por enquanto, não mais do que isso. Ela não vai fazer essa perna toda aqui de uma hora para outra, né, nesse nível importante aqui anteriormente, não. Primeiro fica no máximo aqui em R$16. Ó, puxa o FIBO aqui desse último movimento, desse último fractal. R$16 por quê? 61,8. Então, cuidado aí para não se animar muito, né? Magazine Luiza. Magazine Luiza está voltando a buscar recuperação, mas ainda não tem reversão, nem OBV, nem MEC de histograma. Está voltando a se aproximar aqui da principal resistência dela, né, em R$25. O último teste foi nos 23, aqui em 7 de janeiro. Por enquanto, deixou um fundo mais alto. Este fundo, esse possível pivô de alta, só é confirmado quando romper 25,50. Porque também ela voltou a se aproximar de uma região aqui do FIBO, né, que é uma zona de compra que eu tenho, que ela buscou anteriormente. Mas como ela não testou, vai revertendo aqui. Só que também, 3 pontos aqui a se observar, né, porque já entra a rejeição. A gente vê pela 1 hora, ó, falso pin-bar, qual que é a probabilidade? Ela veio buscar a abertura desse candle aqui que iniciou o movimento, que iniciou a sessão. Voltar para 24, pelo menos. Aqui o que que acontece? Eu tenho 38,2 desse FIBO, eu tenho zona de gap, pequena, mas tenho número inteiro. Então, ela está bastante bloqueada por enquanto. Então, ela tem mais uma pequena correção aqui para fazer antes de avançar. Que ela só avança quando sair de 25,50. Antes disso, não. Ela vai ficar retida aqui no 50% e no número inteiro. Olha a semana. Semana também a gente consegue ver, né, um fundo duplo se formando. Mas o 25,50 é que define essa maior movimentação para ela, se ela conseguir. Agora segue em 2,13. O Grupo Mateus conseguiu sair aqui da hidratação de 61,8, entretanto, está na de 809, vamos ver se ela vai ignorar essa barra aqui de sexta-feira, né, porque anteriormente já havia mostrado exaustão, senão volta para cá, né, volta para 8,50 mais uma vez. E uma que disparou foi a Enjoei.com. Renovou máxima na última semana, aqui em 16,80, né? Então já entra a rejeição, provavelmente tem, hoje o Inside Bar tem essa primeira correção para fazer até os 14, né, primeira perna. Inclusive que ela já mostrou aqui, aliás, na sexta-feira, né? Deixou aqui um Dark Cloud. Portanto, né, ela rompendo R$15, que é a mínima aqui praticamente desse Inside Bar, né, tem um retorno ali para abertura do candle aí de quinta-feira, da última semana. R$13,50. Na verdade, essa primeira perna de correção, para mim, fica até os 14. Corrige até R$14 e aí volta, né? Volta para buscar aqui a recuperação, voltar para esses níveis, né? Quem sabe, na próxima, testa o número inteiro aqui em 17. Ó, na semana, um gift. Então, a correção, né? A semana anterior, 24% de alta, quase 25%.
Portanto, né, como eu tenho uma barra muito forte, nos próximos dias ainda pode entrar maior correção, né, 50%, olha, R$ 14,30. Portanto, no máximo os R$ 14,00, né, ela ainda tem para testar antes de continuar avançando. Porque esse aqui é um candle, né, que me dá continuidade de movimento. Principalmente porque tem força aí no movimento, né. Então, enjoei.com vai ganhando força também.